Olá para você ligado na programação da TV Câmara Jaú, está entrando no ar mais uma edição do programa Fala Vereador. Esta é uma nova rodada de entrevistas com os parlamentares que compõem o Legislativo jauense. E no programa de hoje eu tenho o prazer em receber aqui no estúdio da TV Câmara o vereador Fernando Toledo. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? Eu que agradeço, Ângelo. Bom, vereador, vamos começar o nosso bate-papo falando sobre uma ação que o senhor tem desenvolvido ao longo de 2026 e que gerou bastante repercussão, que é um trabalho de acolhimento às pessoas em situação de rua aqui em nosso município. O senhor tem desenvolvido esse trabalho junto à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre como é que surgiu essa iniciativa e como se dá esse trabalho. Olá, Ângelo. Olá, o pessoal de casa, né? Exatamente, esse é um trabalho que começou direto com a população primeiro, ouvindo os anseios da população, os relatos, né, dos munícipes, as pessoas próximas que estavam me relatando esse problema do aumento, né, dos moradores de rua, dos usuários de drogas, que esse é um problema complexo, é um problema que a gente é crônico, né, de todo o Brasil, mas eu como vereador venho do lado da minha cidade, comecei a ouvir também os moradores de rua. Eu percebi que a engrenagem era um pouco maior do que eu pensava. Então, comecei a estudar um jeito de poder ajudar a população para que a gente pudesse diminuir. E eu vi que moradores com situação, tanto do CR, quanto de presídios aqui do lado, de Bauru, muitos deles, às vezes, ficava sem documento, perdido, acabava vindo para Jaú, que acho que a cidade era mais acolhedora. Então, eu falei, pera lá, a gente tem que ver a engrenagem e mudar esse conceito. Então comecei a fazer um primeiro trabalho, né? Lógico, tudo dentro das leis, das normas, nada. A gente chegava lá e perguntava primeiro para os moradores que queriam ir voltar para sua cidade. Estava sem documento, não tinha uma informação, não sabia nem para onde se dirigir. E começou a dar certo, né? Moradores de Bocaina, daí começou Bauru, até mesmo de São Paulo, chegamos a levar. E também o problema dos usuários de drogas, aqueles que estavam querendo a mudança, né? A gente fez um trabalho em conjunto com a Assistência Social, Secretaria de Assistência Social, e que a gente conseguiu uma clínica que pegasse esses moradores de ruas, esses usuários em situação de rua que quisesse a mudança. Sem mesmo o pré-requisito de ter que fazer todo aquele cadastro, então aquela mudança imediata. É agora, vamos lá, em conversa, quer mudar? Então deu certo. Já conseguimos levar um usuário de droga que está lá até hoje e está realmente mudado. Eu encontrei ele, fiquei muito contente de ver essa mudança. O que a gente fala, se a gente puder ajudar que seja um usuário de droga e que seja 4, 5 pessoas que possam voltar para sua cidade, a gente já está caminhando para frente. E esse trabalho começou recentemente, né? E vamos continuar. Então é bem recente, dentro de 40 dias que começou, a gente já conseguiu levar 4 pessoas para fora, um morador, um adicto, né, um usuário de droga que conseguiu a mudança, né, com a clínica. Então a gente está bem contente com esse trabalho, repercutiu bastante nas redes sociais. A gente percebeu, o senhor inclusive mostrou alguns vídeos dessas abordagens, principalmente na região aqui central, na região do terminal rodoviário, ali também próximo à linha férrea, na estação de trem. São os 2 pontos em que há uma maior concentração. Exatamente, ali na linha férrea, lá na estação de trem, a gente já chegou 3 vezes lá, até ir à noite. Ali é uma maior concentração e também o estado mais crítico, né? Ali são usuários de drogas. Ali são os usuários, a gente percebe que ali ainda tá com um receio, a gente não conseguiu fazer o trabalho mais a fundo lá, a gente não conseguiu levar ninguém para fora, todos eles falam que é de Jaú, a gente está pensando, estudando um meio, né, de conseguir fazer esse trabalho mais adentro, saber de qual cidade é, lógico, dentro das normas da lei, né, respeitando também. Então a gente não conseguiu ainda fazer o trabalho mais correto, porque não teve tanta abertura. Mas na rodoviária, ali perto da rodoviária, já foi legal, já conseguimos ter esse saldo positivo, aí, ajudando tanto pessoas que estavam sem documentação, que era o caso de um rapaz que saiu da CDP de Bauru e veio para Jaú,
e não tinha documento, não tinha nada, a gente levou lá fazer o boletim de ocorrência, fez, liberou para ele pegar a passagem, ajudamos com a passagem e ele foi para São Paulo. Certo. Bom, então é um trabalho que deve seguir aí ao longo de 2026. Com certeza, um trabalho que dentro de período curto já deu bastante resultado. A gente vai continuar aí ajudando a população da nossa cidade. Vereador, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, falar sobre a realização de audiências públicas. O senhor está à frente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes aqui da Casa, que realizou no primeiro semestre de 26 duas audiências públicas. A primeira delas para tratar sobre a inscrição de jogadores de fora em campeonatos amadores de futebol e de futsal. E a segunda, realizada recentemente, para discutir a regulamentação das corridas de rua aqui em Jaú. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço da importância dessas audiências públicas. Perfeito, Ângelo. A minha bandeira sempre foi o esporte, né? E eu também sou o presidente hoje da Comissão Educação, Cultura, Esporte, né? Então eu fico muito honrado desse posto que me foi dado, de ser o presidente. Então nada mais justo que trazer a população para próximo, que foi tema da minha campanha, trazer a população sempre próximo. E é isso que a gente está fazendo, com duas audiências. Teve o primeiro, que foi a questão da lei para o varziano, primeira divisão, segunda e terceira, tanto de futsal quanto de campo, ao qual tinha um problema que tinha baixado bastante o nível do campeonato pela questão dos jogadores de fora, que tinha sido restrito, proibido, né? Conversamos com todos, fiz reuniões há mais de 1 ano e meio, fazendo reunião com os mais interessados, ao qual eles falaram que queriam mudanças. Então, nada mais justo, trouxemos a audiência pública aos outros vereadores para que pudesse somar aí na ideia, no conjunto com a população, os que mais usam, né, façam o usufruto do futebol varziano, do amador, e deu muito bom. Conseguimos sair com a lei ali da mudança para liberar para a primeira divisão jogadores de fora total, todos os jogadores na primeira divisão apenas, tá? Segunda divisão, aí no campo, são 8 jogadores de fora, o futsal é menos, 5 jogadores de fora, e a terceira divisão é bloqueado, os jogadores de fora. Então, a gente tentou fazer ali em acordo com o que o Rubinho, que é um jogador muito conhecido de Jaú, entre outros, falaram que o que seria uma forma de elevar o nível e sem também deixar ali, que nem a terceira divisão, os jogadores que é de fora, para jogar de Jaú, né? Para que não fique de fora. Então a terceira divisão, mais específico, assim que vai elevando o nível, vai liberando para os jogadores de fora. É interessante, né? Poder ouvir as pessoas que estão diretamente ligadas a esses assuntos, né, vereador? Exato. Assim como também essa audiência para ouvir as pessoas que organizam essas provas de corrida de rua aqui no município. Perfeito. A corrida de rua também foi um tema que há um tempo atrás teve um problema, teve uma corrida de Jaú que foi bloqueada, então elevou muito, né, os ânimos entre os corredores e então precisa ter uma lei certa. Então chamamos uma audiência pública para que pudéssemos ouvir todos os interessados, o que são seus anseios, o que precisa mudar, né, para a gente, em comunhão com os vereadores, a casa aqui, né, legislativa, para que a gente pudesse também fazer uma lei aí junto com o secretário de esporte, que também estava presente ontem, o William, para a gente, em comunhão, fazer o melhor aí entre os pré-requisitos que precisa junto com o executivo, porque a gente sabe que cada cidade tem um método para fazer essas corridas de rua. Bauru já trabalhou com cones, né, metade da rua, tem cidade que fecha a rua toda, o percurso todo, tem cidade que não fecha. Então foi isso o tema que foi abordado, para que a gente pudesse, juntos ali, ouvindo todos, pudéssemos chegar na melhor hipótese, ali no melhor método, para que todos corressem com segurança, que é o que mais vem crescendo agora, abordando a segurança, né, tanto para os corredores quanto para quem está ali, né, com carro, circulando, ou até mesmo uma senhora, os moradores aí, para passar próximo do circuito. E o destaque fica aí por conta da audiência ter reunido, né,
os organizadores, o legislativo e também o executivo, né? São as três partes interessadas e que de alguma forma podem colaborar na solução do problema, discutindo esse problema. Exatamente, porque primeiro o executivo é o primeiro gestor ali, ele tem o método dele, foi um tema que foi abordado justamente para isso, para que também olhássemos para esse lado, por quê? Porque aumentasse a receita da cidade. Um tema que foi, uma opção que foi muito abordada e colocada é que as corridas começassem a pagar também, pagar talvez para fiscalização das motos, né? Do espaço que vai usar. Então, fazer esse uso e de forma que aumente a receita também para a cidade e também de forma que fique um pouco mais restrita para quem realmente quer fazer corrida, não abrindo margem para aquele aventureiro que hoje vê, porque também virou um meio de ganhar dinheiro também. Então aquele cara vê e fala, pô, também vou fazer. E aí começa a virar, de certa forma, um pouco de baderna na cidade. Então a gente tem que manter os cuidados com a rua, segurança, limpeza e fazer isso da melhor forma, né? Com as pessoas que realmente trabalham com isso, sem abrir margem para os baderneiros aí. Vereador, vamos falar também um pouquinho, ainda nessa área do esporte, sobre o projeto Soccer da Vila. O senhor divulgou recentemente que o projeto está recebendo e vai receber melhorias. Exatamente. O projeto Soccer da Vila foi o primeiro projeto, assim que eu entrei como vereador, que veio pedir meu apoio, o Neto e a Cíntia, e a comunhão foi rápida já. Assim que eu entrei, a gente já virou parceiro do projeto e foi o primeiro projeto que a gente pegou aquele carinho e com as crianças. E eu fui atrás de uma verba estadual com o deputado Felipe Franco, consegui essa verba. Mas você sabe que o trâmite é tudo muito moroso, acaba sendo lento. É o que eu falo para a população. O poder público é diferente do privado, né? Igual uma empresa, eu que tenho uma empresa, a gente sabe. Se a gente quer falar, eu vou mudar esse vaso aqui para cá agora, você muda na hora. Infelizmente, no poder público, a gente tem que passar por as etapas que tem que ser passado, desde a emenda que vem de São Paulo para Jaú, o recebimento de Jaú, a conexão com a Secretaria de Esporte, com todo o executivo que vai demandar para que seja feita essa obra. E eu entendo os anseios da população, está um pouco atrasado, e aí eu fiz um vídeo gravando, explicando tudo, que essa é a minha forma de fazer política, está presente. Eu sei que a população ela quer dar tudo na hora, a gente entende, mas aí conversei com eles e expliquei que essa obra fica pronta aí dentro no máximo 8 meses. E o Soccer da Vila vai ser o primeiro projeto que vai receber numa área pública um campo sintético em Jaú, com vestiários, tudo apropriado também vai ser feito, né? Dentro de um bairro ali, né? Mais afastado. Então é muito legal. Primeiro projeto, primeiro local em Jaú com um campo sintético e vestiários apropriados para o próprio projeto. Bacana. E o bairro também, né? Vereador, vamos falar sobre uma lei que foi aprovada do senhor em 2026 e que proíbe a circulação de veículos elétricos, né? Bicicletas elétricas, patinetes elétricos, enfim, veículos ciclomotores no interior ali do complexo poliesportivo Dr. Alfeu Fabres, o antigo cartódromo, só para a gente localizar o pessoal. Foi uma demanda de muitos pais, corredores, enfim, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desta iniciativa. Foi sim, Ângelo. Como eu falei, né, tema da minha campanha de 10 anos atrás, quando eu entrei na política, eu sempre falei daquela área ali que era o coração da cidade, que era um lugar espetacular, que tinha sido parado, né, por uma lei da juíza que não poderia mais utilizar, estava abandonado. E graças a Deus aqui na gestão do prefeito Ivan Cassaro veio a dar certo esse projeto. O Ivan caiu de cabeça e foi tudo como eu imaginava. Tem final de semana que chega a passar 3 a 5 mil pessoas naquele local, é muita gente. Você pega ali no meio do complexo ali, né, da área poliesportiva, tem um parquinho com crianças. Então tem corredor passando ali, tem crianças passando e começou esse alto volume agora dessas bicicletas elétricas, desses patinetes elétricos que chegam numa alta velocidade, conversando com a população. E virou febre, né? Virou febre. Até mesmo depois que eu fiz essa lei, o pessoal dos clubes veio me perguntar, porque esse também é um problema, até mesmo nos clubes particulares. Então, realmente era um tema que tinha que ser abordado, porque virou
perigoso, mexe com a segurança, porque tem bicicleta elétrica que chega a dar 40 por hora, aí é uma alta velocidade. Então uma criança pode estar passando ali, eu tive relatos e vídeos do pessoal do Léo Moscar, do pessoal dos Corujas, que me mandaram os moleques empinando as bicicletas em alta velocidade. Então, assim, tinha que ser feita uma lei e rápido ali, porque ia dar problema. Sim. Fizemos o mais rápido possível, deu certo a lei e a gente está aprimorando, está tentando melhorar alguns detalhes, né? Porque sabe que tudo é novo. Eu recebi mensagem de um rapaz falando da filha que tinha que era cadeirante, né? Cadeira de rodas, às vezes elétrica. Pelo amor de Deus, gente, a gente sabe que cadeira de roda, isso é questão humana, de humanidade, né? Que isso aí, em nenhum lugar um cadeirante vai ser proibido, isso é até lei. Então, o cadeirante tem até o privilégio de vagas, de carro, e é assim no cartódromo. Então, a gente está conversando, mas deu muito certo, estamos fiscalizando ali. É lógico que, como você falou, a gente sabe que essas bicicletas aí virou uma pandemia de bicicleta também. Então a gente tem que ir orientando essa molecada nova que vem chegando. Peço ajuda aos corredores, que avisa que já virou lei sobre isso. Se precisar, pode ligar para a polícia, que seja, podem me ligar, eu coloco sempre o meu telefone na rede social, que eu estou aqui para isso, para essa fiscalização da Andamento, que isso dê muito certo. É isso, nosso tempo já está esgotado, nós recebemos, portanto, nesta edição, o vereador Fernando Toledo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.